e então vocês poderão fazer perguntas que vamos responder. A apresentação, bom, meu nome é Amanda Barney, eu estou aqui com a Bruna Cerqueira, que vai me ajudar a conduzir o webinar e a apresentação. A apresentação, primeiro nós vamos apresentar o que é o TEP, o Programa de Ações Transformadoras, o seu conceito e o seu significado para o trabalho do ICLEI e a nossa estratégia. Depois nós vamos apresentar os 4 pilares de ação do TEP, como ele funciona. E em seguida nós vamos explicar o processo de inscrição e seleção do TEP 2015, que são os projetos que vão ser selecionados para serem apresentados na COP de 2015, a COP21 em Paris, em dezembro. Após o webinar, esse webinar está sendo gravado e após o webinar nós vamos disponibilizar a gravação no YouTube do ICLEI e também no site do TEP. Também vamos disponibilizar um briefing de preparação para a COP21 após a apresentação. Bom dia a todos, meu nome é Bruna Cerqueira, eu sou gerente de políticas e estratégia aqui do ICLEI. Gostaria de pedir também que se houver qualquer problema com áudio ou com imagem no computador de vocês para assistir a apresentação, que por favor nos informem também pelo chat, para que a gente possa tentar melhorar o processo. Então, dando início à apresentação, o TAP, o Programa de Ações Transformadoras, busca ser um programa de 10 anos, um programa que será implementado ao longo de 10 anos, com o intuito de acelerar a implementação de ações climáticas locais e subnacionais, e elevar o nível de ambição em todos os níveis de governo. Isso está contextualizado pelo processo que o ICLEI tem trabalhado de advocacy em nome dos governos locais no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O ICLEI tem feito esse trabalho de representação dos governos locais ao longo de todo o período em que a conferência tem funcionado, e nós temos, algumas metas muito claras para a COP21, para a COP de Paris, do que nós gostaríamos de ver enquanto governos locais do processo de negociação. Esses 3 pilares de ação que nós gostaríamos de ver como resultados da COP estão delineados nesse briefing sobre a preparação para a COP, que nós vamos compartilhar por e-mail em seguida a esse webinar, mas basicamente eles dizem respeito à integração vertical de políticas, ou seja, em cada contexto nacional nós queremos trabalhar do local ao nacional, para que as políticas sejam integradas entre os níveis de governo, nacional, subnacional e local. O segundo pilar seria a continuação do processo de conversas com os negociadores dos diversos países que fazem parte da conferência, para que a gente consiga inserir no texto final que saia de Paris menções à importância do envolvimento e do engajamento dos governos locais, e de mecanismos de financiamento e apoio técnico ao trabalho das cidades. E o terceiro pilar é esse que nós estamos tentando por fora da conferência. Então, já que até agora nós não conseguimos que fosse adotado oficialmente um programa de ação para governos locais e subnacionais no âmbito da conferência, o terceiro pilar é demonstrar o que isso seria, o que é essa ideia do ponto de vista prático, já por conta própria. Então, o TAP é uma parceria entre várias entidades, redes de cidades, entidades financiadoras, ONGs que estão envolvidas com o tema de mudanças climáticas no ambiente urbano, para demonstrar como seria esse programa que nós estamos pedindo às nações que adotem por meio da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e com isso melhorar o acesso aos fluxos de capital de investidores públicos e privados para as cidades, para os governos locais. Então, por meio do TAP, nós queremos visibilizar os projetos dos governos locais, os projetos transformadores que os governos locais podem implementar, e demonstrar na prática o que nós queremos que as Nações Unidas considerem no processo de negociação.
O TAP ele tem duas missões básicas. Uma delas é essa missão política que eu acabo de mencionar, que é demonstrar aos negociadores no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas o que significaria envolver os governos locais, qual é o potencial transformador da ação no âmbito local. E a segunda é uma missão climática, que é gerar esses projetos também no âmbito local, que esse movimento ganhe cada vez mais corpo e cada vez mais cidades possam aderir a esse processo. Então, por meio do TAP, a gente também quer mobilizar as cidades para desenhar esses projetos no âmbito local. E aí, com isso, dar assistência às cidades num processo de pré-engajamento com potenciais financiadores dessas ações. Então, antes de entrar no mais específico sobre o que é o TAP, eu queria só esclarecer o que é como o ICLEI pode apoiar as cidades nesse processo do Programa de Ações Transformadoras. Por meio do Programa de Ações Transformadoras. Por um lado, a ideia é oferecer visibilidade aos projetos que as cidades tenham e possam submeter ao TAP, engajar representantes dos setores financeiros e do setor privado para apoiar esses projetos que as cidades tenham, e apoiar as cidades no preenchimento do formulário, que nós vamos entrar um pouco mais para frente no processo de aplicação de projetos, mas a nossa equipe também está à disposição para apoiar as cidades que fazem parte da rede a preencher esse formulário e a desenhar esses projetos. Mas os projetos precisam ser desenhados pelas cidades. E o que nós não podemos garantir é que algum financiador terá interesse no projeto. Então, o processo diz respeito a mobilizar esses financiadores, que é um processo que nós já começamos a fazer, colocá-los em contato com os projetos que existem de maneira clara, estruturada, de maneira mais simples, para que eles possam acessar que demandas existem por parte das cidades, e com isso iniciar esses contatos também no caminho para a COP, durante a COP, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente. Mas a gente não pode garantir como organização que os financiadores de fato terão interesse nesses projetos. Então, o TAP ele funciona com essas duas linhas de atuação. Por um lado, a mobilização dos atores-chave para a ação. Então, mobilizar os governos locais e subnacionais a submeterem projetos, a desenharem esses projetos, a visualizarem nas suas cidades o que podem ser ações transformadoras conectadas com o tema de mudanças climáticas, transformadoras para a sociedade. E, por outro lado, dar visibilidade a essas ações climáticas reais ou potenciais, a gente vai entrar nisso também, a aplicação é de ações potenciais, mas a gente também vai dar visibilidade a ações reais que já foram reportadas na plataforma do Carbon, por exemplo. Então, conectar esses vários movimentos para visibilizar isso a potenciais financiadores e aos negociadores da convenção, para que a gente consiga diferentes mecanismos de apoio à ação local. O TAP funciona, então, com quatro pilares de ação. Um é o banco de projetos do TAP. Então, os projetos que forem recebidos pela equipe do ICLEI, que forem enviados pelas cidades, eles passarão por um processo de seleção e a cada ano serão selecionados 100 desses projetos de cidades e regiões e eles entrarão numa plataforma que é um banco de projetos que poderá ser acessado por financiadores. Então, um banco de projetos estruturados no mesmo formato em que o financiador consiga enxergar os benefícios claros e que com isso a gente avance num processo de projetos que sejam mais financiáveis, que sejam de acordo com o que o financiador espera enxergar nesses projetos, então numa estrutura comum a eles. O segundo pilar é a plataforma do TAP, que é essa plataforma online que a gente tem,
também estruturada de acesso, em que a gente vai conseguir conectar tanto o TAP quanto as ações que já estão sendo feitas pelas cidades, que já estão em andamento nas cidades, que estão na plataforma do Registro Climático de Cidades, o Carbon, a plataforma de relatoria de ações realizadas. O pavilhão do TAP, que é um espaço físico que o ICLEI vai promover em todas as COPs daqui para frente. As COPs são as conferências das partes do processo de negociação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Elas acontecem todos os anos, normalmente nas primeiras semanas de dezembro. E a ideia do TAP é ter sempre um pavilhão de governos locais nas COPs para demonstrar fisicamente, criar uma interação física entre as cidades, os negociadores e potenciais financiadores nesse espaço. E o último é um pilar de advocacy, que é construído em cima de toda essa experiência que o ICLEI tem na representação dos governos locais junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mas é usar toda essa informação que está sendo gerada pelas cidades, do potencial de ação que existe nos governos locais, para mostrar aos financiadores e aos negociadores por que nós estamos pedindo reconhecimento, engajamento e apoio às ações locais. Esse processo de engajamento com financiadores, ele é dado principalmente por meio da Aliança das Lideranças pelo Financiamento Climático de Cidades, que foi uma aliança anunciada na cúpula de Nova York, promovida pelo Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, no ano passado. É uma aliança gerada por diversas entidades financeiras que têm interesse em financiar ações climáticas no âmbito local. Dentro dessa aliança, a gente tem instituições como a AfD, Agência Francesa de Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial, enfim, uma série de instituições financeiras que têm interesse nesse processo e são parceiros diretos desse Programa de Ações Transformadoras, o TAP. Entrando agora, então, no processo de seleção e inscrição de projetos para o TAP para esse ano, queria passar pelo cronograma com vocês. Esse processo teve início em maio, quando a primeira versão do formulário offline para apresentação de propostas foi disponibilizada. A ideia é que esse é o primeiro ano do projeto, então ele está sendo construído à medida em que a gente avança. A gente tem feito esses webinars aos proponentes, mas o formulário offline, é importante dizer, ele também está aberto para sugestões. Então, a ideia é que ao longo desse processo a gente vá melhorando cada vez mais essas aplicações. As cidades, à medida que forem preenchendo, nós pedimos que, por favor, também nos deem feedback com relação à informação, à clareza das informações que estão sendo solicitadas pelo formulário, para que a gente possa cada vez mais aprimorar esse processo. Nós tivemos um atraso no lançamento das versões traduzidas, porque nós achávamos que era importantíssimo disponibilizar esse formulário e toda essa informação sobre o programa também nas línguas locais dos países nos quais o ICLEI trabalha. Então, aqui no caso do Secretariado para a América do Sul, a maior parte dos documentos já foi traduzida para português e para espanhol. Então, hoje, o site está disponibilizado em português e em espanhol. Os formulários de aplicação de projetos também estão disponibilizados nas nossas línguas. E esse é o primeiro webinar que a gente faz em português. A ideia é que a gente grave e disponibilize também no site para que os membros da rede, as cidades no Brasil e na América do Sul possam acessar a informação. Então, o prazo final para apresentação de propostas é o dia 15 de setembro. Esse eu acho que é o prazo mais importante para ter em mente. No dia 15 de setembro, a gente realmente vai fechar as inscrições para que a gente tenha tempo de fazer o processo de seleção e informar as cidades a tempo de prepará-las para participação na COP. Esses projetos vão passar por um processo de seleção que envolve um painel de seleção e um comitê de experts, e eu vou entrar um pouco mais nisso adiante, mas esse painel será formado pelos parceiros do TAP, basicamente, que são as instituições, as redes e as ONGs que estão promovendo o programa conjuntamente com o ICLEI.
As cidades serão notificadas sobre os projetos selecionados no dia 5 de outubro e no dia 26 de outubro a gente vai lançar a plataforma online com o banco de projetos. Então, já dando visibilidade a todos os projetos que foram aplicados com os perfis que estão no formulário de proposta. E, finalmente, entre o dia 30 e o dia 11 de dezembro, que são as datas da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, da COP21 em Paris, vai estar funcionando o pavilhão TAP, o espaço já está organizado, já está destinado para isso. Ele acontecerá no espaço dos atores relevantes na conferência, que é em frente ao espaço das negociações. É um espaço oficial também, e a gente vai funcionar, enfim, será um pavilhão disponível ao longo de todos os dias da convenção, no qual as cidades poderão se reunir, aí vão ser discutidos os assuntos referentes às cidades, os projetos vão ser apresentados e nós vamos organizar sessões de apresentação específicas dos projetos aos financiadores que tenham interesse, então, que vão ser colocados em clusters por regiões ou por setor de apresentação dos projetos, de acordo com o interesse dos financiadores, para facilitar esse diálogo. É importante dizer que o programa não pode garantir a ida dos participantes dos projetos selecionados à COP. O que nós podemos sim fazer é disponibilizar esse espaço e fazer a mobilização dos financiadores para que esses projetos sejam apresentados a eles. Mas os custos de viagem, eles precisam ser cobertos pelas cidades. Também é importante estar atento ao processo de registro na conferência, na COP21, que é um processo que normalmente o governo brasileiro abre o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores normalmente abre um pouco antes da COP, e que é de livre solicitação de registro por meio das cidades. Normalmente o Itamaraty é muito aberto com relação a isso, o Brasil costuma ter as maiores delegações para a COP, então, com relação às questões de registro, nós vamos disseminar também informação quando o Itamaraty abrir as inscrições, mas é importante estar atento para não perder o prazo, se vocês tiverem interesse em participar. Então, a gente tem aqui uma pergunta, eu vou só voltar, porque é com relação ao cronograma também. Confirmam que serão aceitas candidaturas de novas propostas entre 15 de agosto e 15 de setembro. Sim, está confirmado. As propostas que chegarem até o dia 15 de agosto ou ao longo do mês de agosto, a gente tem mais tempo, na verdade, para dar um feedback para as cidades e potencialmente aperfeiçoar essas propostas, mas o prazo final para o recebimento das propostas, sim, será no dia 15 de setembro. E a partir daí a gente realmente não vai conseguir mais estender o prazo, porque a gente precisa de tempo para fazer o processo de seleção e preparar as reuniões no pavilhão. Entrando então nos critérios dos projetos. Se vocês já acessaram o formulário de apresentação de um projeto TAP, vocês vão ver que a gente tem duas categorias de projeto. A gente tem os projetos de transformadores de rápida implementação e os projetos transformadores para implementação no pós-2020. Essa diferenciação é feita pela gente um pouco com base no que está sendo discutido no âmbito da conferência também. A conferência estendeu o protocolo de Kyoto até 2020 e está buscando, nesse período, elevar o nível de ambição das metas e das propostas que estão colocadas pelos países na mesa, porque, de fato, o nível de ambição dessas propostas hoje é baixo, e o novo acordo versará sobre o que são as metas e os compromissos no pós-2020. Então, a gente acompanhando um pouco esse processo, está dividindo os projetos nessas duas etapas, mas com um corte bem específico. A ideia é que os projetos de rápida implementação são os projetos que já estão completamente desenhados, que já estão completamente concebidos, inclusive com um orçamento claro, com um plano de ação, com um conceito de como o projeto será gerido ao longo do processo de implementação, e que eles apenas tem uma necessidade identificada de financiamento. Financiamento, a gente está falando tanto de financiamento
a fundo perdido, doação, quanto financiamento como dívida adquirida. Esses dois modalidades de financiamento são possíveis e a gente vai mobilizar financiadores que trabalham com essas duas frentes. É importante só ter em mente, durante a redação do projeto, que é muito difícil um financiador doar, por exemplo, doar financiamento para a implementação de infraestrutura urbana. Normalmente, esse tipo de doação é feita para a elaboração de projetos, ou enfim, tem perfis específicos, e a gente está à disposição, enquanto equipe Clay, também para conversar com vocês. Vocês podem entrar em contato para tentar esclarecer o que é mais... o que a gente pode esperar dos financiadores também nesse sentido, né? Do que a gente esperaria como doação, do que a gente esperaria como investimento. Então, a ideia é que eles possam ser completamente implementados nesse período pré-2020. Se eles já estão prontos e é apenas uma questão de achar o financiador potencial, eles já, então, teriam uma implementação mais rápida. Os projetos para o pós-2020, eles podem ser, por enquanto, apenas conceitos, ou ideias, ou, na verdade, sonhos que as cidades tenham de transformação nos seus espaços urbanos. Então, as necessidades aí podem ser muito mais amplas do que apenas financiamento. Podem ser necessidades de capacitação, de assistência técnica, inclusive do desenvolvimento desses projetos de maneira participativa, por exemplo. De criar um espaço para o redesenho urbano de maneira participativa. Pode ser um projeto transformador para implementação pós-2020. Os conceitos têm que estar muito claros para as cidades, mas as necessidades identificadas podem ser muito mais amplas do que apenas financiamento. A gente está recebendo aqui a informação de que a qualidade do áudio caiu. Será que melhorou? Agora, nós recebemos uma informação do sistema que a capacidade já foi restabelecida. Ótimo. Obrigada. Seguindo, então, para selecionar os 100 projetos que nós gostaríamos de colocar na plataforma e na COP desse ano, os critérios de seleção são esses que estão listados, por ordem de importância. O principal critério de seleção é o potencial transformador que o projeto tenha na sociedade e no espaço urbano. E no próximo slide a gente vai entrar no que significa esse potencial transformador para o ICLEI, para os parceiros do TAP. Mas outros critérios serão levados em consideração que dizem respeito ao equilíbrio do conjunto dos 100 projetos. Então, entre os 100 projetos, a gente precisa que estejam representadas e que haja um equilíbrio entre as diferentes regiões do globo, que haja um equilíbrio entre projetos de mitigação e projetos de adaptação às mudanças climáticas, que haja um equilíbrio setorial entre setores de transporte, resíduos, redução de riscos de desastres, enfim, que haja uma boa gama de setores representados, e transparência. Por transparência, a gente quer dizer, quanto melhor estruturado, quanto mais completa a informação apresentada no formulário, mais fácil o projeto ser selecionado. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala no potencial transformador dos projetos? São esses três critérios, basicamente. A gente espera que um projeto transformador seja ambicioso, e por ambição a gente quer dizer ou que eles inovem num contexto global, no contexto nacional ou num contexto local, que seja uma ação que outras cidades já implementaram, mas que a sua cidade nunca começou, então que vai ser um primeiro passo da sua cidade num processo de inovação realmente, setorial ou de gestão, ou que sejam projetos e planos existentes, mas que ganharão escala por meio desse projeto que vocês estão apresentando. Que eles realmente vão passar de um piloto para um processo que seja abrangente a toda a área da cidade ou a cada vez mais cidadãos que são servidos pela prefeitura. Um outro ponto é que eles sejam projetos transversais. Então, que eles sejam projetos transversais no sentido de beneficiar os grupos que convivem no ambiente urbano.
Então, em especial e em particular, os grupos mais vulneráveis, os grupos minorias, comunidades de baixa renda, que gerem empregos, que beneficiem idosos, jovens, enfim. Transversais com relação a local, então que melhorem os diferentes aspectos da localidade, otimizando o uso de recursos, então que sejam transversais a sistemas urbanos, na verdade. Então, falando de recursos que servem o ambiente urbano, como ar, água, resíduos, solo, enfim, e que funcionem em diversos serviços e setores, que eles não estejam dentro de uma caixinha do setor A ou do setor B, mas que eles funcionem de maneira transversal a setores na cidade. E que eles contribuam também, e aí é um grande objetivo que está mais por trás, com objetivos nacionais. Então, o governo brasileiro, por exemplo, tem a sua lei de mudanças climáticas, tem planos de redução de emissões e vão lançar, a gente espera que lance, por exemplo, a INDC no caminho para a COP também, que é a nova meta do Brasil para o período pós-2020, que eles contribuam com esse processo. E, por exemplo, com o processo que o Brasil deve lançar muito em breve, que é o Plano Nacional de Adaptação, então que eles estejam alinhados numa integração vertical, mas também com processos globais que estão acontecendo. Eles podem se conectar não só com o processo de negociação climática, mas que eles tenham, por exemplo, algum vínculo ou alguma ligação, ligação conceitual com os novos objetivos do desenvolvimento sustentável que estão sendo definidos também no âmbito das Nações Unidas, por exemplo. São opções. E, por fim, que os projetos sejam inclusivos. Por inclusivo, a gente quer dizer inclusão de diversos atores no processo de desenho desses projetos e na previsão de implementação desses projetos. Isso, em termos da administração municipal, então, que envolva que seja um processo multidepartamental, que ele trabalhe entre as diversas secretarias da administração municipal, que ele engaje a sociedade civil de maneira ativa, que ele faça esse esforço da governança multinível e se conecte de alguma maneira com outros níveis, com ações nos outros níveis de governo, e que engaje também o setor privado com esse potencial de estimular o crescimento verde no ambiente urbano. Com relação à informação de onde está o formulário, o site do TAP já está completamente traduzido para o português, então se vocês entrarem nesse link, no canto direito, no canto de cima e à direita, vocês vão encontrar algumas bandeirinhas. A bandeirinha do português está, por enquanto, com a bandeira de Portugal, mas clicando aí vocês conseguem acessar o site em português. E aí vocês vão na aba de aplicação de projetos ou de projetos TAP e vocês vão conseguir encontrar o formulário para baixar e enviar por meio do site também. Então, vocês vão baixar o formulário, tá aberto? A gente está aqui com o site aberto, vou tentar mostrar para vocês para já colocar. Então, esse é o site em português. Na verdade, em português, vocês vão nessa aba aqui, inscrição. Aqui na aba de inscrição, vocês conseguem fazer o download, então, aqui do formulário de inscrição. Vocês vão baixar como um formulário Excel, fazer o preenchimento do formulário Excel e vocês podem, depois, no passo 2, submeter o formulário. Então, aqui, preencher informações básicas, escolher o arquivo, fazer o upload do arquivo e enviar. Esse é o processo. E o processo de seleção, como eu tinha começado a explicar, a ideia é que os diversos parceiros que fazem parte do programa, as várias organizações, ONGs que envolvem WWF, Agência Francesa de Desenvolvimento, R20, CGLU, o GEF, a C40, enfim, uma série de parceiros, cada um deles vai indicar um representante para o painel de seleção dos projetos e um expert para o comitê de experts. Então,
essas diretrizes, elas estão em desenvolvimento. O prazo para esses parceiros apresentarem, indicarem um representante, é junto com o prazo de inscrição de projetos. Então, em seguida, as diretrizes para o processo de seleção vão ser validadas com esse comitê de experts e com o painel de seleção. O comitê de experts vai dar recomendações ao painel de seleção e, finalmente, o painel de seleção vai escolher os 100 projetos que vão ser, esse ano, visibilizados por meio da plataforma e do pavilhão. É um processo baseado na busca por consenso, então a ideia é que não sejam votos, mas que seja argumentado o benefício de um projeto em detrimento de outro. Mas a verdade é que nós esperamos conseguir dar visibilidade às cidades que estão realmente engajadas nesse processo de apresentação de projetos. Então, esse ano, o foco da nossa equipe é muito na qualidade dos projetos versus na quantidade. Então, o esforço que nós estamos fazendo de engajamento de cidades no processo de apresentação de projetos, ele é muito mais direcionado a encontrar cidades que de fato têm interesse e apoiar essas cidades a apresentarem projetos que tenham potencial para serem selecionados. Então, nesse sentido, a nossa equipe fica completamente à disposição para apoiá-los nesse processo até o dia 15 de setembro. E com isso a gente abre para perguntas. Vocês podem ficar à vontade, tem uma mãozinha aqui no canto da tela, vocês podem levantar para a gente abrir o microfone de vocês. A gente já tem um aqui que é o César. Vou abrir então o microfone. Pronto, César, o seu microfone está aberto. Alô? Estão me ouvindo? Sim, estamos te escutando. Bom dia, César de Campinas. Eu tive estudando aqui o site de vocês do TAP e tenho algumas dúvidas. Eu vou começar por uma aqui, daí a gente pode revezar as perguntas. Talvez eu volte a fazer mais perguntas depois, tudo bem? Claro. O primeiro que eu achei bastante interessante, quando eu estava estudando ali, o site, foi isso que você mencionou agora no final, que são os mecanismos de apoio para a concepção de projetos e planos. Eu digo isso porque, provavelmente, dado o timing para as inscrições desse ano, é possível que Campinas não tenha nenhuma proposta que esteja no nível suficiente para se candidatar. Pensando, então, na possibilidade de um projeto a ser candidatado no próximo ano, como é que vai funcionar esse mecanismo de apoio para a concepção de projetos? A gente precisa se inscrever especificamente no TAP ou o fato de nós sermos membros do ICLEI já nos garante acesso a esse tipo de mecanismo de apoio? Eu acho que depende muito do que vocês têm em mente. Então, se for um conceito que já está claro para Campinas, que já está claro para a cidade que vocês querem implementar, e o que falta é alguma assistência técnica nesse processo, nesse desenho, vocês já podem apresentar como um projeto pós-2020. Se, no entanto, o apoio que vocês precisam é para a própria conceitualização do projeto, eu diria que a gente pode conversar bilateralmente. Esse ano a equipe do ICLEI está à disposição para trabalhar com vocês, mas a gente está buscando também financiamento para ter maior tempo de equipe para apoiar esses processos com mais com mais proximidade, na verdade, né? O apoio que a gente pode dar esse ano é um tanto superficial, um tanto de feedbacks. A gente não pode montar, a gente não pode ir até Campinas, por exemplo, marcar, fazer uma reunião e montar o projeto com vocês. Mas é sim o que a gente espera para o ano que vem, a gente está mobilizando financiamento para o ano que vem nesse sentido também. Vários dos nossos parceiros estão fazendo a mesma coisa. Mas por enquanto eu diria que uma conversa bilateral com o ICLEI é o que a gente, a partir da onde a gente consegue seguir. Vocês estão nos escutando?
A gente recebeu aqui a informação de que o áudio está com uma qualidade muito ruim. Nós recebemos a informação do sistema também, mas acabamos de ser informados pelo sistema de que a conexão foi restabelecida. Vocês confirmam que vocês estão ouvindo bem agora? César, o seu microfone continua aberto. Eu posso repetir, então, o que eu tinha acabado de falar? Mas eu queria antes uma confirmação de que vocês estão escutando. Vocês nos escutam? Oi, nós recebemos então a informação do sistema de que a conexão de áudio foi restabelecida, mas eu gostaria de confirmar com vocês antes de repetir o que nós estávamos falando há pouco. Vocês podem confirmar, por favor, que estão nos escutando agora? Ótimo, muito obrigada. Então, para repetir com relação à resposta ao César, tem duas possibilidades, isso vai depender do projeto. Se a concepção, se o conceito estiver muito claro para a cidade, ele já pode ser apresentado como um projeto para o período pós-2020, com as necessidades específicas que vocês têm, de capacitação, de apoio técnico, além do apoio financeiro. Mas, se esse conceito ainda precisa ser melhor trabalhado, ainda precisa ser desenvolvido, eu diria que o melhor seria uma conversa bilateral com a nossa equipe. A gente tem alguma capacidade de tempo de equipe para apoiar os projetos, em especial com feedback, com comentários, mas dependendo da necessidade, a gente consegue avaliar bilateralmente com as cidades que fazem parte da rede, mas certamente podemos conversar a respeito. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? César, você segue com a mãozinha levantada e você tinha comentado que tinha algumas outras perguntas, então talvez pode seguir. Ok, já que é o caso, vocês mencionam também no site uma das frentes de trabalho como sendo a elaboração de novos mecanismos de financiamento. Além da busca em facilitar o acesso ao financiamento por fontes já existentes, vocês mencionam isso, a elaboração de novos mecanismos de financiamento. Você poderia discorrer um pouquinho a respeito? Claro, isso é muito conectado com esse trabalho de advocacy. Então, com relação ao que nós estávamos pedindo aos negociadores em termos de texto da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, ao longo dos últimos anos, tinha um texto muito claro sobre novos mecanismos de financiamento para governos locais e subnacionais. Então, é um pouco nesse sentido, mecanismos da convenção, novos mecanismos da convenção, mas também é um pouco relacionado a financiamento a partir da demanda. Então, ao desenho que a gente tem, um pouco a abertura dessa aliança de lideranças pelo financiamento climático de cidades, com relação ao desenho desses novos mecanismos. Isso vem de um processo que já tem acontecido, na verdade. Então, uma grande vitória que a gente tem, que a gente teve no último ano, por exemplo, é que o GEF, o
Global Environmental Facility, que é uma entidade global, a partir desse processo de advocacy, de solicitação pelos governos locais de acesso a financiamento, abriu uma linha especial para cidades no ano passado. E a gente tem, inclusive, algumas cidades brasileiras que já estão nesse primeiro, no primeiro lote de cidades selecionadas para serem apoiadas, que, se eu não me engano, no Brasil são Recife, e eu não tenho de cabeça qual era a segunda. Mas é esse tipo de processo, é processo de advocacy para abrir novas frentes de possibilidade de financiamento. Ficou claro? Vocês nos escutam? Desculpa, nós estamos tendo problemas com a conexão. Ok, ótimo. César, se tiver mais alguma pergunta, então pode continuar. Inclusive, se tiver algo que você gostaria que eu esclarecesse com relação ao que eu acabei de colocar. Bom, mas não, na verdade o que você colocou ficou bastante claro. Eu teria mais uma pergunta bem pragmática. Nesses 100 projetos que vão ser selecionados nesse primeiro ano, existe digamos, uma cota entre os dois tipos de projeto, quais sejam pós-2020 ou até 2020, ou vocês vão avaliar de acordo com as inscrições mesmo e não há uma necessidade de ter pelo menos 50% de cada tipo ou alguma coisa assim? Isso. Não existe uma necessidade. A gente gostaria de ter projetos dos dois tipos, mas não tem uma cota pré-colocada, não. Vai depender muito das aplicações que forem recebidas. Ok, obrigado. Acho que é só. Obrigada. Alguém mais tem perguntas, algum esclarecimento que vocês gostariam sobre esse processo? Bom, não tendo mais nenhuma mãozinha levantada, nem nenhum comentário no chat pra gente, eu acho que a gente encerra esse webinar, mantendo a nossa equipe aqui, eu e Amanda, completamente à disposição para conversar bilateralmente, apoiar vocês nesse processo de preenchimento do formulário. E é isso, muitíssimo obrigada. A gravação desse webinar vai ser disponibilizada no nosso site, tanto no YouTube do ICLEI quanto no site do TAP. E esperamos... perdão, ainda tem sim uma pergunta da Sara Dionísio. Então eu vou abrir aqui o seu microfone, Sara. Se você quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Ela colocou então aqui pelo chat. Gostaria de colocar uma questão relativa aos pontos 2 e 3 da folha perfil de candidato. Ao nível da cidade, não pode haver informação relativa ao PIB, por exemplo? O que fazer? Deixa eu então tentar abrir a folha relativa aos pontos para tentar responder já com base no documento. Só um momento, por favor. Sara, que eu acho que vai ser mais fácil, porque eu não tenho de cabeça realmente o que consta na folha do formulário. Estou? Estamos escutando. Olá, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida tem a ver com o haver ou não informação relativamente a alguns pontos.
porque a nível de local pode essa informação não existir, só existir a nível regional ou nacional. O que devemos fazer? Se a informação, na verdade, apenas os pontos que estão com asterisco são informações obrigatórias. Se a informação não existe a nível da cidade, o que a gente pede é que, então, não preencham. Se for possível, no entanto, aproximar com relação aos dados que vocês têm do nível regional, se for uma aproximação que vocês achem que é válida, que é robusta, vocês podem preencher em especial os campos que estão colocados como que a gente pede que sejam preenchidos mesmo, que estão com asterisco. Mas se não há informação, então a orientação é, por favor, não preencher. Não, a gente ajusta o formulário, então, para o não preenchimento. Ok. Só mais uma pergunta. Se o nosso projeto tiver várias intervenções em locais distintos, nós temos que pôr a localização de latitude e longitude para cada uma dessas intervenções. Ou definimos um polígono maior em que elas estão todas incluídas. Não sei se me fiz entender. Sim, fez sim. Latitude e longitude constam no perfil do projeto, é isso, ou no perfil do candidato? No perfil do projeto. Porque nós temos, por exemplo, um projeto que tem diferentes locais de intervenção. Devemos pôr todas as identificações de latitude e longitude para cada intervenção, ou fazer um polígono que as abrange todas, e embora elas estejam afastadas, e fazer apenas uma localização. O ideal, se você tiver informação, é colocar de cada uma das intervenções. E aí você pode repetir a informação várias vezes no mesmo campo. E o campo aceita que eu ponha várias latitudes e longitudes? Se o campo não aceita, o que a gente pode fazer é abrir o formulário e lhe mandar uma versão com o campo aberto. A gente consegue fazer isso. Isso seria se for possível, seria bom. Mas me parece, a gente está tentando testar agora, me parece que o campo aceita. Então, me parece que por várias latitudes e várias longitudes? Me parece que sim. Mas se não for o caso, por favor, fica à vontade para nos escrever e a gente encaminha um formulário com o campo aberto. Pronto. Ok. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Temos mais alguma pergunta? Me parece que não, então nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação e a atenção de vocês às informações e nos mantemos à disposição por parte da equipe aqui no ICLEI, no Secretariado da América do Sul ou dos secretariados regionais do ICLEI para apoiá-los nesse processo de apresentação de propostas de projetos. Muito obrigada e um bom dia a todos.